Telespectador amigo, um grande abraço para você. Estamos chegando com o seu programa, o BH Esportes, aquilo que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Hoje tem muita coisa para falar, porque a gente vem de rodada da Copa do Brasil e da Libertadores. 11 horas 31 minutos, para você que está conosco nesta manhã de quinta-feira, meio lusco-fusco, no tempo nublado. Para você que está na reprise, 22 horas 31, caminhando para 32. Para você que está na madrugada, 1h02, por aí, batendo por aí a nossa grade, caminhando legal, como tem caminhado. Obrigado a você pela companhia mais uma vez, que é sempre muito bom saber que você está do lado de lá. Olha, eu estive no Mineirão para comentar o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo. E depois acompanhei o Atlético contra o Libertad lá no Paraguai. Olha, foram duas derrotas para os mineiros, na minha opinião, que são derrotas que você pode tirar muitos proveitos dessas derrotas. Você pode fazer com que isso aí sirva para, na caminhada da competição ou das competições, a coisa possa mudar. Eu vou começar pelo Cruzeiro, que foi o primeiro jogo, lá no Mineirão. A derrota do Cruzeiro, você vai falar assim, foi uma derrota normal? Foi absolutamente normal. Porque você perder para o São Paulo por 2-1 aqui, é a mesma coisa que o Cruzeiro vencer lá por 2-0. Se você tomar 5, 6-1 de São Paulo, ou até perdesse a classificação aqui, seria normal. Seria normal. Mas foi normal. Em condições normais, não. Porque o Cruzeiro tomou um sufoco do São Paulo o jogo inteiro. O São Paulo, nos 8 minutos finais da partida, ele poderia ter feito o terceiro e o quarto gol. E durante a partida toda, ele poderia ter aberto um placar maior em cima do Cruzeiro. Mas por que a derrota dá para você tirar proveito dela? Primeiro, para o Mano Menezes ver as falhas que o Cruzeiro vem cometendo. Ver. E ele, como bom treinador que é, eu tenho certeza que ele viu algumas. Algumas, ele viu. Segundo, a derrota classificou o Cruzeiro. O Cruzeiro administrou o jogo? Não. Porque ali não é administrar os 2-0, que poderia ter sido feito pelo Cruzeiro, pelo regulamento, o Cruzeiro jogar com um pouco mais de tranquilidade, pela bola boa, esperar um pouco, deixar o São Paulo fazer a parte dele, que era a pressão, mas o Cruzeiro não precisava sofrer tanto do jeito que sofreu, e uma blitz do time paulista que só os gols não saíram em número maior, porque o São Paulo finalizou mal na grande maioria das vezes. Finalizou mal. Ainda assim pegou a trave, o Rafael fez umas 2 boas defesas durante o jogo, mas o Cruzeiro vai tirar proveito disso aí. Não tem nenhuma dúvida. Primeiro, a sua classificação. O Cruzeiro perdeu, mas levou. O São Paulo ganhou e não levou. Nada melhor do que isso para nós mineiros, principalmente em cima dos paulistas. E ainda, para completar, ao final da noite, os gaúchos foram lá e tiraram o Corinthians da competição. Não tem nada melhor do que isso para nós. Para nós isso é a glória. É a glória. Cruzeiro elimina São Paulo, o Internacional elimina Corinthians. Então eu espero que o Cruzeiro tenha tirado proveito, o técnico Mano Menezes, o que ele viu, o time que ele escalou, a maneira como o Arrascaeta está jogando, o próprio Rafael Sobis, as entradas do Alisson que entra e não entra. Entra e não entra. A contusão do Manuel, que vai ficar 2 meses afastado, uma cirurgia no pé, né? Uma cirurgia no pé. Levou muito azar o zagueirão Manuel, que estava bem no jogo, inclusive. Mas o Cruzeiro tem Dedé, tem Caicedo. O técnico Mano Menezes, quando eu digo que o melhor elenco do Brasil está aí, na Toca 2, esse problema, o técnico não tem nenhuma dúvida e nenhuma preocupação. O Manuel vai recuperar tranquilamente, porque ele não tem nenhuma preocupação. Ele tem, no mínimo, 2 zagueiraços de seleção, cada um do seu país. Dedé já foi seleção brasileira, o Caicedo é seleção do país dele. Então, que dúvida que ele vai ter? Nenhuma. Ele tem tudo para deslanchar com esse time aí, dentro da competição, da Copa do Brasil. O potezinho
Daqui a pouquinho, não sei se o Eduardo Panzi vai ter tempo de pegar isso para nós, tomara que tenha. Não sei se vai atrasar. A CBF não costuma atrasar, não. Não costuma atrasar, não. Se não atrasar, o Eduardo Panzi ainda mostra para você a sequência da Libertadores da Copa do Brasil, com os times da Libertadores chegando agora para a competição. Ela vai ficar mais atraente e já são 2 grandes que estão de fora, foram eliminados. O Cruzeiro eliminou o São Paulo e o Internacional eliminou o Corinthians. Então a derrota do Cruzeiro foi uma derrota que o torcedor saiu de campo, mas não saiu, ele saiu preocupado. Preocupado com o que ele viu. Preocupado. Mas ele não saiu pé da vida. Pelo contrário, eu vi na saída do torcedor do Cruzeiro do campo, eu saí mais cedo do estádio, depois acabou o jogo, o comentário foi rápido, eu fui embora. Ainda peguei um trânsito muito pesado. Eu via buzinaço, torcedor do Cruzeiro comemorando a classificação. A classificação. E a derrota do Atlético? A derrota do Atlético, ela também tem pontos positivos. É só a gente querer olhar os pontos positivos. E eu vou começar pelos pontos positivos. Roger, você não tem time e não tem elenco. Hoje. Na minha opinião, Você não tem time porque você não deu conta ainda de escalar o time. E tem tido alguns problemas no caminho, problemas de contusões, que os treinadores passados também tiveram com o time do Atlético. Mas quando você tem oportunidade, Afonso Alberto, opinião minha, como você tem a sua e os nossos companheiros aqui têm as deles. Eu acho, Roger, que você, pelo que você fala, a maneira como você dá a entrevista, eu comentei ontem com o Eduardo, e ele falou, isso é uma característica do povo do Sul, mais ainda do gaúcho, e eu também acho que é, mas o Roger passa uma impressão de que ele está falando como se ele fosse o Mourinho, o Guardiola, o Luiz Henrique. Ele fala com uma convicção, isso é bom, fala com uma convicção e com um poder de passar para quem está ouvindo a sabedoria dele, que ele sabe o que está falando, que ele sabe, e ele estuda, ele acompanha, evolui. Mas, Roger, eu vejo isso tudo, mas eu acho que você não consegue. O que você passa para mim, passa para o ouvinte e para o torcedor, talvez, você não passa para os seus jogadores. Isso você não passa. A gente não vê. Eu ainda não consegui ver um Atlético que possa chegar, eu posso comentar com os meus companheiros, os meus amigos, numa conversa de boteco, ou um bolinho de amigo, no condomínio, no que for. Fala assim, opa, como é que o Atlético está jogando? E não dá, porque o Atlético não está jogando nada. O Atlético não está jogando absolutamente nada. Nada com nada vezes nada. O Atlético não está jogando. Não está jogando. As peças do Atlético não funcionam. Os grandes nomes do Atlético não jogam. Não jogam. Não jogam. E tem nome no Atlético, que é de seleção brasileira, que precisa que o time funcione para que ele possa fazer a dele. O caso do Fred, por exemplo. Senão ele vai sair lá da área, ele vai sair de perto da área e vai ficar lá no meio de campo, defendendo, dentro da área do Atlético, defendendo, ajudando a defesa, e não vai fazer o que ele sabe, que é gol. Porque lá não tem bola para ele fazer isso, ela não chega lá. O Robinho tá uma vergonha. Tá jogando nada. E não adianta ficar falando, mas isso não é jogo para ele, isso não é jogo para ele. O Robinho tem um status diferenciado. O Robinho tinha que jogar em qualquer lugar. Na chuva, no sol, no frio, no calor, na lama, no gramado bom, ele tinha que jogar. Pelo menos, um pouquinho mais, ele tinha que apresentar. O Elias, que chegou, o tempo, me desculpa, viu, Elias, mas já deu. Já deu tempo. A sua adaptação já foi. Você já está adaptado, já foi. Você já está adaptado. Eu estou dando os nomes tops do Atlético. O Casares, a gente já sabe. O Otero, coitado, é aquela correria desenfreada, aquela loucura, aquela tentativa, mas ele bate no zagueiro e cai. Ele não tem compleição física
para disputar. E Libertadores é uma competição diferente que exige muito em todos os sentidos, da técnica, da parte tática e da compreensão física. Então, e na parte física, ele está numa correria danada, o cara dá um toque nele, ele cai. Ele cai, pelo tamanho dele. É um cara esforçado e que a gente sabe que joga, mas precisa estar numa condição especial. Totalmente especial. A zaga do Atlético não passa confiança. Marcos Rocha não está jogando nada. O Fábio Santos, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ô Roger, se você quer o Danilo, para proteger o Danilo, ou não sei, para lançar o Danilo, ou para fazer a carreira do Danilo decolar, então coloque ele na posição dele. Bota o Fábio Santos sentado no banco, porque a gente não viu o Danilo ainda como lateral esquerdo no Atlético. E ele foi contratado para isso. Ele foi contratado para ser lateral esquerdo. Ele não foi contratado para ser meia, volante, atacante, ponta, o que for. Ele foi contratado para ser lateral esquerdo do Atlético. E você tem feito, Roger, as maiores lambanças no time ao escalar o Danilo, que não tem culpa nenhuma, fora da posição dele. E eu pensei que eu estivesse pensando sozinho. Agora eu estou vendo nas redes antissociais todo mundo falando isso. Esse é o Patrick do Roger. Esse é o Patrick do Roger. Esse é o Patrick do Roger. Quer dizer, qualquer coisinha, tá, não tem esse, vai, Danilo. Ah, não tem esse, vai, Danilo. Ah, não tem esse, vai, Danilo. Ah, não tem... Vai, Danilo. Então, Roger, eu ainda tenho um fio de esperança, mas é um fio de esperança no seu trabalho. Eu ainda tenho um fio de esperança no seu trabalho. Mas você não tem conseguido colocar aquilo tudo que você põe para fora, que você fala. Lá dentro das quatro linhas eu não vejo nada daquilo que você fala. E você justifica de uma maneira que tenta envolver o ouvinte nas suas coletivas. E você tem uma ajuda incrível na coletiva. Pelo menos ontem eu comecei a ouvir a coletiva, na hora que eu ouvi a primeira pergunta, eu já me deu um desânimo danado. O repórter chega e fala, Roger, o que você achou do jogo? O que você viu do jogo? Mas a chuva atrapalhou o seu time, né, Roger? A chuva atrapalhou muito o seu time, né, Roger? A chuva te atrapalhou, não dá? Aí, o cara que é inteligente, ele é muito inteligente, pega o gancho e fala em cima da chuva, que atrapalhou porque o repórter perguntou e respondeu. Ele perguntou e respondeu. E o Roger deitou e rolou. Ele deita e rola, ele deita e rola. E ele sai da entrevista coletiva, todo mundo achando que acabou de falar o Guardiola. Agora, a chuva ontem atrapalhou muito. Foi um jogo muito ruim, principalmente por causa da chuva. Atrapalhou muito, mas atrapalhou o Atlético e atrapalhou o Libertad. Atrapalhou os dois, no mesmo nível. Ah, mas o time lá treina. Mas o time lá não treina debaixo de chuva, não. Treina debaixo de chuva, uma oportunidade é outra. E nem faz essa situação. Bota o caminhão do Corpo Bombeiro jogando chuva. Lá, ó, agora nós vamos fazer um treinamento aqui debaixo de chuva nesse campo aqui para ver como é que é. Então atrapalhou os dois. Só que o Libertad teve a capacidade, a competência de fazer um gol. E o Atlético não teve. Lado positivo da derrota. O Roger, tomara que ele tenha visto tudo isso e reconheça os erros que ele vem cometendo. Na minha opinião, ele vem cometendo erros de escalação e mexe mal no time do Atlético. Mexe mal no time do Atlético. Tomara que ele consiga corrigir isso. E vai ter que ser dentro da competição. Dentro da competição. Mas acho que o Daniel poderia entrar em campo. Daniel Nepomuceno poderia entrar em campo. Lá na Cidade do Galo, ele tem ido lá, mas que ele entra em campo. Vai no vestiário, dá bronca no treinador sozinho, os dois conversando, fala, ô Roger, ó, a corda está apertando pro meu lado, você se explica aí. Uma conversa dos dois, não precisa ser com o jogador nem nada, ele e o Roger. Ó, você vai se explicar aí, meu filho. Você tem mais aí 10 dias, 15 dias, mais 2 jogos para você se explicar, porque do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá. Ponto positivo, a derrota do Atlético não foi nenhuma terra arrasada. O Atlético pode voltar à primeira colocação do grupo hoje, dependendo do resultado de Sport Boys. O Atlético é o primeiro, ele pode perder. Não, voltar que eu falo, ele pode perder ou continuar em primeiro lugar. Então, mas o Godoy joga em casa, né? Não, isso se o Godoy vencer... Se vencer não, se empatar. Se empatar. Tá bom, então vamos mudar. Mas se o Godoy perder, então pronto, então vou mudar. Sim, você está no si, eu vou no si.
Então o Atlético pode continuar na primeira colocação ou na pior das hipóteses, ele termina a rodada em segundo lugar. Em segundo lugar. Então não foi nenhuma derrota para acabar com tudo, mandar treinador embora, mandar jogador embora. O alerta que eu estou dando aqui, gente, é o sinal vermelho. Acorda! Acorda! E eu acho que está faltando ao Atlético o espírito de Atlético. Não para todos os jogadores, mas para a grande maioria. Está faltando o espírito do Atlético, de lutador, de time bravo, guerreiro. Está faltando, sim, na minha opinião. Traduzindo isso tudo, está faltando garra no time do Atlético. Vontade de vencer. O que o adversário mostra, o Atlético não mostra. Parece que está perdendo de 1-0, parece que está ganhando. Parece que está ganhando o jogo. Nós vamos ao intervalo, Eduardo Panzi, Flávio Carvalho, José Alberto e Eduardo Silva vão dar sequência no assunto, principalmente Cruzeiro e Atlético, Copa do Brasil, campeonato, a Copa Libertadores, e vem aí mais uma rodada das semifinais do Campeonato Mineiro. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza, passa para Dedé, que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho, abriu na ponta com Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, Dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, marca, bateu, Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Vamos começar aqui pela competição maior, e o Flávio sabe disso, que é a Libertadores, pela competição maior e pelo jogo que foi realizado fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, que é o Atlético Libertad. Antes eu quero falar para você de Marieta, que é a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos no Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Desculpa, Thales, eu pulei aí. Você lá tem os sucos detox, os famosos sucos verdes e saladas sensacionais que você monta na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde, além do cartão Fidelidade. Marieta, Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. BMG é o seu, é o nosso banco. O consignado é com o BMG, tem know-how,
BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use BMG, o nosso banco. Quero abraçar também o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo. Doutor Adriano, primeiro, grande abraço, doutor Adriano, lá de Silves Advocacia, 3212-2832, agora também Advocacia Empresarial. Grande abraço para você, doutor. E também o senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng no genérico da Show de Bola. Alô, seu Eduardo, um grande abraço, hein? Lá tem um saudão em todas as farmácias da rede, na porta, sensacional. Voltando um pouquinho a fita, um abraço ao Renato, ao Chiquinho, do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo, ali na Chico Sá com Platina. Bateu, amassou, arranhou, fica nervoso não, meu amigo. Vai lá, leva lá, acaba com o seu estresse. Centro Automotivo Novo de Novo. Um abraço ao meu amigo Danilo, com quem eu conversei muito tempo ontem. Ele estava aqui em Belo Horizonte, no Posto São Pedro, na Liquelina, 918, no bairro Santa Efigênia. Grande abraço para o Danilo, toda a equipe. Lá tem a DT Clean, a melhor gasolina do Brasil. Hiper, super aditivado, está na bomba. O melhor preço também de Belo Horizonte. DT Clean, no Posto São Pedro, aberto 24 horas por dia, com posto policial. Lá dentro também aberto 24 horas por dia, segurança total. E tem também a água mineral, Ingá e também a Igarapé. Você leva para casa. E lá em Pinhuí, o Danilo acompanha o nosso programa pelo tvcbh.com.br, tvcbh.com.br e pelo YouTube. Programa BH Esportes. Vai para o YouTube, escreve Programa BH Esportes e você acompanha todos os nossos programas. Um abraço para o meu amigo Danilo. Lá em Pinhuí tem o Posto Funil, que é do mesmo grupo. Posto Funil. E aquele queijo artesanal, né? Não é, Danilo? Está aí firme e forte. Quero abraçar o Padre Lucas Almeida no 34260069, 34260069. Vai levar você para Itália e Suíça e na sequência vem mais viagens maravilhosas por aí. 34260069, 34260069. Viaje com o Padre Lucas. Faça a viagem dos seus sonhos. 34260069. Um abraço para o meu amigo Antônio, também para o Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Móveis Hospitalares. Para vender ou alugar, 3373-1133. 3373-1133. Eduardo, puxa a fila, Panzi, do jogo Atlético e Libertad. Um abraço a todos, bom dia ainda, né? Eu acho que falar do jogo em si é complicado, porque foi uma pelada, né? Fala do que você quiser. Foi uma pelada, tanto quando você fala do Atlético quanto do Libertad. Nenhum dos dois conseguiu jogar e o jogo foi ruim. Foi de doer a vista, foi de dar calo na vista. Eu prefiro falar do Atlético, analisar o Atlético num todo. A situação do Atlético é delicada. A situação do Atlético não é tranquila, porque não é esse jogo que a gente pega como exemplo, não. A gente pega vários jogos do Atlético na temporada de 2017 como exemplo. E eu acho que o problema do Atlético passa por todos os setores do clube. Da diretoria, à comissão técnica, ao grupo de jogadores. Da diretoria, por quê? O presidente do clube, o Daniel Nepomuceno, ele precisa definir, ou ele é secretário da prefeitura, ou ele é presidente do Atlético. Eu acho que você dividir presidência de clube grande é uma coisa muito complicada. A gente ouve a maioria dos presidentes de clubes grandes, fala, eu sou presidente, o Calil é um que fala, abandonei minha empresa. O Gilvan deve ter abandonado o escritório, tem muita gente que trabalha para ele. Não dá para dividir presidência de clube grande com outro tipo de trabalho. E secretaria de prefeitura de Belo Horizonte, a cidade do tamanho de BH, é complicado, é enorme. Passa por aí. Diretor de futebol. O Maluf, um dos maiores diretores de futebol do Brasil, mas continua ausente. Luta contra uma doença, isso eu nem quero discutir, é a vida dele, mas o Atlético precisa de um diretor de futebol presente, e isso não tem no momento. Aí eu vou para a comissão técnica. O Afonso falou aí do discurso do Roger, das entrevistas do Roger. Tem toda a razão. As entrevistas do Roger são praticamente uma aula. Fala muito bem disso, daquilo, só que o discurso do Roger eu não consigo ver alinhado com o que o Atlético apresenta em campo. O tal jogo apoiado, a compactação, o time próximo, a amplitude, eu não consigo ver nada disso no time do Atlético. Não foi no jogo contra o Libertad, não. Nos últimos 5, 6, 7 jogos, não consigo ver. Então, há esse problema também da comissão técnica, alinhar o discurso lindo, maravilhoso, com a prática, com o que a gente vê dentro de campo. Eu não consigo. E também concordo, na hora de mexer, o Roger parece que está meio perdido.
esse discurso dele e quando ele escala determinados jogadores, mexe em determinadas posições durante o jogo, ele parece um pouco perdido. Um pouco não, muito perdido, principalmente quando se fala no discurso dele e no que o Atlético faz dentro de campo. Com o Danilo. Danilo é o novo Patrick. E o Patrick, em determinados momentos, foi melhor e mais importante do que o Danilo tem sido para o Atlético. E dentro de campo, eu acho que é o principal fator, a coisa não acontece. Robinho mal, o Casares não decola, Otero, gente, um jogador bom, venezuelano, olha, ele tem muita vontade, é quase um Matias Pisano que corre e bate falta. Tá muito mal, depender de Otero não dá. Aí você tem o cara que tem a alma, o coração, ele não sai do departamento médico, que é o Luan. Michael Suel é outro que não dá para contar muito com ele nesse time do Atlético. A coisa fica complicada com o Michael Suel. Tá toda hora, ele teve uma quaresma aí, machucou no Carnaval, voltou na Páscoa. Setor defensivo, Marcos Rocha, não joga nada há muito tempo, tá complicado. Fábio Santos, jogou muito ano passado, esse ano ainda não estreou. A dupla de zaga do Atlético, o Gabriel parece que está sentindo muito todos esses problemas. Não é o mesmo Gabriel do ano passado. E, por último, a análise do torcedor. O torcedor, ele precisa entender um pouco e tirar essa viseira, a maioria, não estou falando todos, não, também a opinião deles eu tenho que respeitar, eu apenas discordo. Tirar a viseira de só falar de volante no Atlético. Tudo que acontece de ruim no Atlético é volante. O Atlético tem volante. Ah, o Donizete. Esqueçam o Donizete. O Donizete não é jogador do Atlético. Acabou. O Donizete está em Santos. Esqueçam o Donizete. O problema do Atlético não é volante. Os volantes do Atlético são, se você for muito bondoso, os que estão se salvando no time. Carioca e Elias. Não comparem Carioca a Leandro Donizete. Não há a menor comparação. Um tem uma característica e a outra. É a mesma coisa de comparar Robinho com Luan. São características completamente diferentes. O que está dando errado no Atlético é do meio para frente. O Atlético deu um chute a gol ontem. Um chute a gol. Quando o Fred não joga, é um Deus nos acuda. E ele saiu machucado ontem. O Atlético jogando contra time do interior mineiro, ele tem dado um chute a gol também. Então, a gente precisa saber aonde está o problema do Atlético. E são vários setores. Mas eu só vejo crítica em volante. Ah, é volante. Até o volante, é o volante. Não é o volante. Ontem quem errou de novo, teve um erro individual no gol, Marcos Rocha. Contra o RT, um erro individual, Gabriel. E o Giovani? Infelizmente, o Giovani... Eu não vou comparar o Giovani com o Vitor. Tudo que vai no gol do Atlético tem entrado. Bom, um abraço para o nosso telespectador, para o Eduardo Pans, para o Zé Alberto, né, para o nosso Eduardo, para o Afonso, enfim, para o nosso telespectador. Eu aprendi uma coisa, que eu fiz administração, depois fui fazer mestrado na Universidade Federal e tive professores com doutorado, pós-doutorado nas principais universidades do mundo, né? E a minha área era de marketing, área de produto. E uma coisa eu aprendi na minha vida, você pode ter um excelente produto, mas se você não tiver um gerenciamento desse produto, uma série de coisas que envolvem esse produto, você não faz esse produto decolar. Você não faz esse produto que é bom, que é excelente, certo? Ser um produto aproveitado e ter sucesso. Eu estou dizendo isso porque o Atlético tem, para mim, no elenco dele, jogadores tipo Robinho, Fred e outros jogadores mais, que podem render muito mais do que estão rendendo. Agora, eu estou dizendo isso aqui há muito tempo. Por que o Atlético não consegue render? Porque falta comando. O Eduardo aqui foi muito claro, foi muito objetivo, porque parte desde o presidente, passando pelo diretor de futebol e chega no treinador, né? Se o Atlético tem um treinador em nível de jogadores que o Atlético tem, o Atlético vai render muito mais. Isso aí a gente viu na seleção brasileira. Quando o Dunga estava na seleção brasileira, o Brasil estava em 6º lugar nas eliminatórias, perdendo para Deus e o mundo. Chegou o Tite, sabe? Com o grupo que tem, o mesmo grupo que está aí, e deu moral para determinados jogadores, o Brasil é o primeiro e é o primeiro no ranking da FIFA. Sabe por quê? Porque o Tite sabe trabalhar o grupo. Tem jogador que vem da China, viaja 26 horas, 28 horas dentro do avião, fica no banco e fica satisfeito e vai para o campo abraçar todo mundo. Por quê? Porque tem comando. Porque o Tite sabe comandar. O Tite sabe levar o jogador. O Neymar na seleção cresceu muito e isso deu repercussão no Barcelona. Já então tá o Atlético,
o que acontece com o Atlético para mim, o Atlético tem Robinho, que não desaprendeu, não. O ano passado foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tem Fred, que é artilheiro. Tem jogadores da seleção da Colômbia. Tem jogador da seleção da Venezuela. Tem Marcos Rocha, que já chegou à seleção. Fábio Santos chegou à seleção. E todo mundo, de uma hora para outra, desaprendeu. Ou seja, o discurso do Roger, para mim, não está emplacando. O que a gente está vendo nele é exatamente, ele fala uma coisa e em campo acontece outra. É preciso, então, que o Atlético, principalmente o presidente Daniel Nepomuceno, se atente por isso. Vai mudar o treinador? Não sei. Tem que ver primeiro, fazer uma análise completa para ver, conversar com o jogador, com o Robinho, fazer uma reunião de grupo, chegar no plantel e falar, gente, o que está acontecendo? É o treinador? Se é o treinador, manda embora, pô. Agora, a verdade é que o time ontem foi uma lástima, foi uma pelada. E o Afonso foi muito feliz no que ele disse. A chuva para os dois, porque o gramado do estádio lá foi inaugurado há pouco tempo, tem até o nome do Nicolas Deos. O gramado é excelente. Mas acontece que com a chuva que caiu durante o jogo, atrapalhou para todo mundo. Você vê que o próprio Libertad teve dificuldade para sair jogando, para dar passe, essa coisa mais. Então, não coloque a derrota do Atlético na chuva, porque o Atlético foi jogar com a RT no Mineirão, com um gramado maravilhoso, e não conseguiu vencer. O Atlético perdeu para a Caldense, o Atlético perdeu para o Cruzeiro. O Atlético, até agora, eu não vi uma partida do Atlético que justificasse um Robinho, um Fred e outros jogadores mais. Por quê? Porque acho e tenho certeza de uma coisa. Falta comando para fazer esses jogadores renderem aquilo que sabem. Muito bem, Flávio Carvalho, doutor José Alberto Teixeira. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Eu faria um comentário ipsis litteris o que o Eduardo disse. Eu já venho dizendo isso aqui há muito tempo. O Atlético falta comando da diretoria. O Atlético no momento é o presidente na presidência e o Roger no campo, com o time. E não tem mais ninguém, são os dois. Então o presidente já está ocupado com outros afazeres públicos, é secretário de Estado, é secretário da Prefeitura. Então ele não pode dividir o trabalho dele na secretaria com o do presidente do Atlético. É muito complicado. Pode até, mas fica prejudicado. Então, o Atlético está jogando essa Libertadores como? Com um presidente e com um técnico. Os jogadores não estão participando de nada, não estão fazendo nada. O que acontece é isso. O Maluf, por exemplo, é um grande diretor de futebol, mas está tendo problemas de saúde. Talvez isso possa fazer com que ele não esteja presente. Então não tem o Atlético, é Roger no campo com o time e tudo mais, e o presidente do Atlético na presidência. Então os jogadores não estão tendo que dar satisfação a ninguém de nada, porque eles entram em campo como se estivesse jogando um jogo tranquilo, normal, que não estivesse disputando nada. O Atlético, para mim, é a seleção brasileira de hoje. Ganhou da Venezuela, do Chile, da Colômbia, da Bolívia, mas o Atlético ganhou desses times todos do interior. Na hora que chegou no Cruzeiro, perdeu. Mas a seleção está jogando então a bem, seleção né? brasileira, que Deus. esse ranking que faz junto aí, que põe a Bolívia em quinto lugar ou quarto lugar, a seleção brasileira... Bolívia? A seleção brasileira está jogando só com timinho. E com Na hora de chegar para jogar com um time grande, Ele só tá é que eu olhando quero resultado, ver. ele não olha desempenho. Mas eu tenho lido lá, leitores, já descrito no jornal, o Afonso fala, leitor não adianta, tem que ser comentarista. Os comentaristas apoiam em peso a seleção. Agora, o povo não se identificou com essa seleção, não. Aonde, O Zé? povo não identificou, não. 98% o aprova a povo quer seleção, ver Zé. algum jogador... povo é ele. Ô Zé, você Algum está dando uma jogador demonstração. só se Zé. Você está dando uma demonstração que você Não. está muito mal informado. Não, não Zé, estou mal foi feita uma mal pesquisa, informado, Zé. não. Zé, só uma O coisa, Tite hoje é o melhor 98% o Tite do hoje povo é o melhor brasileiro apoia a treinador. seleção. O Tite hoje é o Aqui. melhor treinador do mundo. Não tem Barcelona, não tem Bayern Munique, a aprovação, a aprovação do povo é de 100%. a aprovação do povo de 100%. Você está porque dizendo que o povo não igual, aprovou? É igual o caso do Patrick aqui no Atlético. Você está dizendo que o povo não aprovou? O Patrick foi embora do Atlético porque a imprensa mandou. Porque, igual o Eduardo falou, ele foi útil ao Atlético em muito Foi não, momentos. tô comparando ele com o Danilo. Mas você falou que ele ele foi foi útil. útil, Não, não. ele foi mais útil Não, que o ele foi Danilo. um peso morto. Eu comparei ele com o Danilo. Pra mim, os dois não servem pro Você não Atlético. falou, mas você disse não que ele entendeu o foi que útil eu ao disse. Atlético. Não, não disse não. Melhor que eu Foi mais estava útil aqui. que o Danilo. Então, o que a seleção... Que não é muita coisa, O que a não. imprensa fala, e a imprensa é 100% seleção brasileira. Porque interessa isso à Povo, imprensa. povo, Zé. Interessa isso à imprensa. E a mesma coisa eles não fazem com o Atlético. Porque o Atlético, desse jeito que está caminhando, não ganha de ninguém. Ganhou o primeiro jogo naquela virada atípica, que o Fred marcou 4 gols, e teve um resultado muito ruim contra esse time de ontem lá do Paraguai, que é um time que tem um campo acanhadíssimo,
Agora, a chuva não prejudicou nada. Eu não vi uma poça d'água, o campo estava pesado, mas não tinha uma poça d'água. E o Atlético não fez absolutamente nada. Os laterais do Atlético não vão à frente. Eu acho que até que o Roger coloca lá o Danilo para dar uma cobertura para o Fábio para frente, mas não vai. Então, o Atlético tem Elias, que já está no time há muito tempo, não está produzindo nada. O Robinho, que podia ser a cabeça pensante, o organizador das jogadas, não joga mais do que um tempo e mal. Entrou o Rafael Moura, também não fizeram nada. Quer dizer, um time medíocre lá do Paraguai, seja o que for. O Atlético tem que mostrar a cara dele. Agora, está demorando muito. Se o técnico é acusado pela imprensa de escalar mal e de mexer mal no intervalo, então esse técnico está fazendo tudo errado. Ou ele tomou uma providência de um jogo para o outro, daqui a 2 semanas, ou então o Atlético não chega a lugar nenhum na Libertadores. Muito bem. Agora, O time de uma não é infelicidade. medíocre, não. O time não é medíocre do Paraguai. Não, ele que está Ele é falando. atual líder. Ele que tá Ele falando. estava invicto, só perdeu porque já botou o time reserva. Me parece que tem 2 ou 3 jogadores da seleção. O time não é medíocre. 2 ou 3 E é bom jogadores. lembrar, Está na tem Libertadores. um campo 3 jogadores da maravilhoso. seleção. E é O bom campo é que- muito bom. Que você maravilhoso. falou aqui, a derrota ontem, aquela coisa toda, que o Atlético vai acabar. O problema, Afonso, é que na próxima fase, aí vem aquela fase, aonde o Atlético vai terminar entre aqueles que vão se classificar. O Atlético pode ser o primeiro, mas pode ser o 8º primeiro colocado e pegar um time grande na segunda fase. Então, Vamos aguardar. é bom lembrar Agora, que tem que vencer agora mesmo. Deixa eu passar também para o nosso Eduardo Silva. E só lamentar profundamente, quando o Zé Alberto quer fazer algum tipo de comparação, ele compara com a seleção primeira colocada do mundo, Que tá jogando primeira colocada na Sul-Americana, já classificada antecipadamente para a Copa do Mundo, quer dizer, ele não tem onde buscar. Mas só jogou Não com tem timinho. amparo. que tá jogando Não tem futebol, amparo. só jogou com timinho. Escuta, peraí. Tá jogando muito. O tal de Quadrado, que jogou ontem pela Vecchia Senhora, pela Que matou a Juventus, pau. o Quadrado, de onde que ele é? Peraí, o trio de frente do Barcelona. Não, mas eu estou no Quadrado, por exemplo. De onde que ele é? Colômbia. Da Colômbia. Ah, o Quadrado é da E o Colômbia. lateral direito que joga com ele é do O Brasil. lateral direito de onde que é? Brasil. É do Brasil. Ah, bom, é do O Brasil. centroavante de Atacante. onde? O centroavante. Da Argentina. Ah, da Argentina. E o O trio camisa lá da... e o meia, o de bala, é da Argentina. grande revelação. Essa seleção que está decidindo a Champions League. Não, Está lá decidindo a E Champions o trio League. do Barcelona aqui no é Brasil, sul-americano. aqui no Brasil Tá- disputa-se... Aqui, está aqui no decidindo, Brasil- Zé Alberto, você falou, agora eu vou... Não, mas você todo vai mundo ouvir. falou, é Não, vontade. eu Todo estou mundo perguntando. falou, você Eu não tava nem perguntei. aí. Essa seleção do Tite, respeitada no mundo inteirinho. Nossa Senhora. Respeitada no mundo inteirinho. Já classificada para a Copa do Mundo, que corria risco de não classificar, e que tem na Champions League, decidindo a Champions League, todos os seus jogadores, os 11 titulares, estão lá. Os 11 titulares do Tite estão decidindo a Champions League. Os O 11. melhor jogador da vitória Os do Real 11 Madrid, titulares do Tite. Eduardo Afonso, Silva. só uma coisa aqui. Campeonato o melhor brasileiro jogador medíocre. da vitória do Real Madrid na semana passada, na terça-feira passada, chama-se Marcelo. É, brasileiro. Aonde que é? 7-1 da Alemanha. No mundo Vamos inteiro. lá, 7-1 vamos da lá. Alemanha. Eduardo Silva, o Zé Alberto está que nem museu. 7-1 da E Alemanha. o do Bayern é chileno. Vidal. Família BH, um abraço. Tudo de bom aí. O negócio hoje aqui tá quente aqui. Mandar um abraço pra Marina, pra Lúcia, que nos assiste aí, que nos acompanha, que descemos todos os dias aí conversando. Olha, Afonso, comungo com vocês 4 e acrescento que o que mais preocupa o torcedor atleticano é que o Campeonato Brasileiro está ali em Caeté, em Sarzedo, já Tá está batendo na chegando. porta. Já está batendo na porta. Isso que o Atlético tinha, o Campeonato Mineiro, aquele negócio para fazer o time, os 4 antecessores meus aqui falaram que o Atlético não está pronto. Olha para vocês verem. E nós estamos o quê? Vai entrar em maio. Estamos em maio. Então, há alguma coisa errada? Tá assim. O Atlético não vem jogando bem. Estão culpando a chuva. Mas eu não me lembro do jogo com o Cruzeiro com chuva. Ele perdeu para o Caldense, não lembro chuva. O Atlético, o RT, não tem esse negócio. O time não está bem. O time não encontrou ainda. Tem bons valores? Claro que tem. O Roger ainda não conseguiu dar aquela liga. Roger, e se continuar assim, babau, vai vir o outro aí. Só não sabe quem. Quem está disponível? Tem um Cuca. O Panzi falou aí que ele está quieto. Tá parado. Está parado, Gente, não o quer Cuca mexer com o Cuca futebol. tá parado porque ele quer. Ele não Isso. está disponível. É, ele está parado porque quer, não quer mexer com futebol. Então você vai ter quem aí? Então o Roger tem que
tirar mais algo do baú. Tem que tirar mais. Eu não vou nem comparar Danilo com eles falam no Vitória, o Danilo com o Patrick, porque isso é coisa lá para baixo. O Patrick está no Vitória, é titular lá. Isso eu não vou nem discutir. Os dois não é nem para estar no Atlético. Lá. Os dois não é nem para estar no Atlético, na verdade é essa. Então o Atlético tem que pensar alto, o Atlético tem que pensar. Essa derrota ontem colocou 3 times com 4 pontos. Então tem que ver o que vai acontecer. Classificam 2, aí tem aquele melhor. Quer dizer, então o Atlético tem que pensar. Tem que pensar. E o jogo de ontem foi horrível. Não diferente do Cruzeiro também, que foi péssimo. Mas o Atlético, Libertadores, é a chance que ele tem agora. E tem que pegar. Porque perde aí um jogo aí para o RT, nossa senhora. Se vira um calvário. Isso vai virar uma confusão danada. Porque o torcedor não vai admitir. Tem time para chegar, ganhar, fazer final? Claro que tem. Mas quer dê. Aonde que você pega? Aonde que tá? Aonde que você confia? O treinador confia no Elias, no Robinho. Não vou falar do Fred, não, porque ele não está recebendo as bolas. O Fred está até com seus problemas lá de receber bola. O Atlético não encontrou ainda. Mas quer dê o time que estava pronto, quer dê. Há um tempo atrás eu falei, o Atlético não é o que muitos acham e nem que tantos pensam. Pô, fui criticado na rua, né, Paulo? Um abraço pra você. Fui criticado, você ficou doido. E aí? Muito bem, Eduardo. Eu vou passar para o Flávio Carvalho para ele puxar o Cruzeiro agora para a prosa, mas só quero falar uma coisa. Eu acho que o grande mal da maioria dos treinadores aqui no Brasil não é o Roger só, não. Da maioria. O grande mal é que ele quer fazer do jogador brasileiro realmente um jogador truculento, trombador e que usa a complexão física como ponto básico primordial. Treinador gaúcho gosta disso, né, Afonso? Primordial. A qualidade técnica, a habilidade do brasileiro ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto ou plano nenhum aqui no Brasil. Plano nenhum. E lá na Europa eles sabem alinhar. A compreensão física, a parte física, com a parte técnica, com a habilidade do jogador. Por isso, os nossos jogadores vão embora. Porque aqui no Brasil, você que é garoto, que vai para uma escolinha, que quer jogar futebol, você tem que ter porte físico e você tem que saber bater, você tem que saber correr o tempo todo de um lado para outro, você tem que saber dar porrada, dar trombada, você tem que ter fôlego, você tem que demonstrar força, fungar no cangote do adversário. Aí você tem lugar no time. Você tem lugar. Porque a palavra mágica que eu ouço do treinador é jogar e marcar. Jogar e marcar. Marcar e jogar. Jogar e marcar. Aqui no Brasil há uma diferença do mundo inteiro. Uma diferença do mundo inteiro que os treinadores daqui do Brasil não absorveram. Não absorveram e estão aí esculhambando com o nosso futebol. Que é fazer o nosso jogador se transformar num robô, num jogador de pancadaria, jogador de fôlego, jogador que vai lá na frente, não faz nada, vem aqui atrás e marca. Flávio. Bom, Afonso, antes de falar do jogo do Cruzeiro, eu só queria levantar um assunto rapidinho aqui, porque a gente sabe que esse ano é um ano de eleição no Cruzeiro, né? E tem muita gente querendo ser candidato à presidência do Cruzeiro, tem gente querendo mudar o estatuto. Que bom, todo mundo quer ajudar o Cruzeiro. Certo? Mas eu acho que nesse momento agora, o mais sensato, porque a lei permite que o presidente do Cruzeiro tenha 4 anos de mandato, e o Gilvan apenas cumpriria até o fim do ano 3 anos de mandato. Mas que se dê mais 1 ano de mandato, o presidente Gilvan de Pio Tavares, para que ele possa organizar, para que ele possa até usufruir desse time que ele está montando agora, que eu tenho certeza que vai ganhar alguma coisa. Que ele montou. Que ele montou, certo? Então eu acho que o conselheiro do Cruzeiro está nos vendo nesse momento, né, que pense nisso, né, que se faça uma reunião até do conselho, para que se mude o estatuto, para dar mais 1 ano de mandato para o presidente do Cruzeiro, e o próximo tenha 4 anos também, né? E aí, eu tenho a impressão que as coisas vão se apaziguar e o Cruzeiro vai ter uma tranquilidade muito grande, porque o presidente está fazendo uma bela administração. Eu acho que esse pode ser o caminho, e se isso acontecer, o Cruzeiro vai estar fazendo o melhor, porque o Gilvan é competente. Ele teve os erros dele, mas ele mesmo corrigiu. Ele colocou um treinador que, na minha opinião, está entre os 3 melhores do Brasil, está aí, olha lá se não for o melhor do Brasil hoje.
colocou o treinador e deu um elenco a ele que é o melhor elenco do Brasil, na minha opinião. Vamos lá. Bom, com respeito ao jogo de ontem, Afonso, sinceramente, não gostei do time do Cruzeiro ontem. Né? O São Paulo entrou ontem com uma postura tática, né, de pressionar e marcar o Cruzeiro no campo do Cruzeiro. E aí a coisa se complicou. Porque o São Paulo fez o gol com o prato. O São Paulo teve pelo menos umas 8 chances de fazer gol no primeiro tempo, no mínimo. Certo? Agora, aí você vai perguntar, o Rafael não defendeu nada. Defendeu 1 ou 2 bolas. Mas o São Paulo não teve competência para colocar a bola para dentro do gol. Então, graças a isso, o Cruzeiro está hoje classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Graças ao jogo lá em São Paulo também. Porque lá o São Cruzeiro, taticamente, foi perfeito. O Cruzeiro marcou o São Paulo certinho. O Rafael lá não trabalhou, fez uma defesa que a bola ia para fora e tudo mais. Mas o time do Cruzeiro, contra o América, também não fez uma boa partida. E o outro também não fez uma boa partida. Mas o objetivo principal foi alcançado. E para mim também, outro, um erro grave do Bandeira, né? O segundo gol do São Paulo, o jogador estava completamente impedido. Gilberto. Estava completamente impedido. Só dar a informação aqui que acabou o sorteio da Copa do Brasil e por muito, muito pouco não deu Atlético e Cruzeiro. Ficaram faltando 2 jogos para serem sorteados, acabou que um foi para um e o outro foi para outro. Ainda bem. Atlético e Paraná Clube, Cruzeiro e Chapecoense, Santos e Paysandu, Botafogo e Sport, Palmeiras e Internacional, Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Fluminense, Atlético Paranaense e Santa Cruz. Teoricamente. Isso vai ser sorteio sempre ou é... Sorteio. Então, só repetindo, teoricamente, nessa etapa. Cruzeiro e Chapecoense. Teoricamente, nessa etapa, Cruzeiro e Atlético foram bem. O Cruzeiro tem um adversário, na minha opinião, teoricamente, mais difícil do que o Atlético. Claro, é time de Série A e de Libertadores. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo tudo na teoria. Paraná é de tudo na terceira teoria. divisão. A Chapecoense é mais difícil do que o Paraná Clube. Mas isso, gente, agora é mata-mata, né? Isso tudo cai. Basta ver o ano passado. Não, até agora tudo foi mata-mata. A dificuldade que o Atlético teve com o Juventude, que era da Série C. Até agora tudo foi mata-mata, né? Mas agora tem os outros que não estavam. Olha, eu falando do Cruzeiro aqui, eu vou falar uma coisa com sinceridade. Eu concordo com muita coisa que o Flávio falou. Indiferente, viu, Flávio? Que do nosso programa aqui, terça-feira com os Rabugentos, segunda-feira eu estava prestando atenção. Ontem, sim, o São Paulo não deixou o Cruzeiro jogar. Não é aquele jogo do América, não, que o Cruzeiro estava errando passes. Eu ia perguntar, o São Paulo não tem nenhum mérito nisso aí? Total. Eu ia perguntar para o Flávio, o São Paulo não tem nenhum mérito nisso aí? O São Paulo não deixou o Cruzeiro jogar, a verdade é essa. Diferente que foi contra o América. Cruzeiro e São Paulo é uma pedra no caminho. Nos pontos corridos, o São Paulo sempre leva vantagem. E vocês concordam comigo que o resultado foi absolutamente normal? Muito normal, mas preocupante. Normalíssimo, mas porém preocupante. Afonso falou assim, olha, melhor elenco. Para empatar com a América foi um sufoco. Mas é elenco, você vai questionar o elenco do Cruzeiro? Vou questionar o momento. Vou questionar o momento. Eu vou questionar o Thiago Neves, eu vou questionar o Sobis, eu vou questionar o Mike, até que ontem ele fez uma partida um pouco melhor. Vou questionar sim. Você falou do Manuel. Manuel jogou bem, mas... Deu 2 pifadas lá ontem. E você acha que o Caicedo e o Dedé não são 2 bons jogadores? São bons, pode cometer erros, pode. Eu falo do guardado as devidas proporções, não são melhores do que Gesiel e Felipe Santana? Eu acho que... sim, com certeza. Pode, sim. Agora, um Cruzeiro, é muito fácil a gente chegar e falar, classificou bom, o torcedor tá rindo. Eu tô satisfeitíssimo. Agora, cadê aquele futebol? Eu falei, nossa senhora, o Cruzeiro vai fazer um futebol, beleza. Que nada. Foi horrível. São Paulo foi melhor do início ao último. Faltando 8, 7 minutos para acabar o jogo, nossa senhora, foi aquele desespero. Olha, tem que ter muita calma. O Mano, ele hoje está vendo que esse elenco é bom. Mas se precisar de alguma coisa, pode acrescentar. Eu acho que nesse grande clássico que eu assisti ontem de São Paulo com o Cruzeiro, dava até tristeza ver o outro jogo em seguida, né? Atlético e lá o time do Paraguai. Mas a verdade é que eu acho que o São Paulo entrou mais determinado. O São Paulo precisava vencer o Cruzeiro de 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Então eu acho que o São Paulo entrou mais determinado e por isso as coisas ficaram mais difíceis para o Cruzeiro. Porque no meu entendimento, em momento algum, o Cruzeiro usou o regulamento. O Cruzeiro administrou o jogo. Eu acho que o Cruzeiro jogou contra o São Paulo como se também precisasse vencer. Só que o São Paulo estava mais determinado. O Lucas Prato fez o gol dele contra o Cruzeiro, que ele
costumava fazer aqui pelo Atlético. E o Cruzeiro, e o time de São Paulo até me surpreendeu, porque lá em São Paulo, o Cruzeiro ganhou com certa facilidade 2-0. Não e aqui foi, o São não. Paulo, e aqui Foi facilidade lá, não. Mas foi mais tranquilo. E aqui o São Paulo mostrou um grande futebol, no meu entendimento, e não sei por que se pensa na cabeça do Rogério Ceni, que como técnico. Já falaram que está na hora de sair. Que isso? Eu acho que o São Paulo está um time muito bem armado, muito bem organizado, marcando muito bem, jogando muito bem. E o jogo do Cruzeiro com o São Paulo, no meu entendimento, foi isto. Foi o São Paulo sempre procurando aquele gol que seria o gol que dava decisão para ele, favorecia a ele, e o Cruzeiro tentando também fazer um jogo para poder marcar um gol e liquidar as intenções do São Paulo. O São Paulo fez um gol, o Cruzeiro empatou, o São Paulo continuou a perseguir o gol, o São Paulo fez os 2-1, o Cruzeiro, por pouco, não perdeu essa classificação. Mas eu acho que o Cruzeiro tem um excelente plantel, um excelente elenco, e o técnico Mano Menezes está tendo dificuldade para definir um time para jogar sempre. Mexe muito. Então, até que ele tem um time. Mexe muito. Então o Cruzeiro não se armou ainda, mas é um time muito bom, está preparado para o campeonato, São Paulo também. Então eu acho que as coisas estão caminhando bem, tanto para São Paulo como para o Cruzeiro. Muito bem. Só lembrando, Zé Alberto, que ele pediu há instantes atrás a cabeça do Roger. Mas do Roger pediu. Pelos resultados. E aí ele está enaltecendo o Rogério Ceni, que eu acho que está começando como treinador, ainda vai esbarrar em muita dificuldade. Está enaltecendo. Só lembrando para o Zé Alberto, os 3 últimos resultados do São Paulo. 2-0 para o Cruzeiro no Morumbi, 3-0 para o Corinthians no Campeonato Paulista e a eliminação da Copa do Brasil ontem. Eduardo. Foi 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0, desculpa, Corinthians. Não estou te entendendo. Eu continuo com um princípio para comentar que eu não olho resultado, eu olho desempenho. Olhar resultado é uma maravilha. O Cruzeiro lá em São Paulo, 2-0. Não foi fácil, não. Concordo com o Xará. Não. O jogo foi complicado lá em São Paulo. Se você olhar o resultado, foi 2-0, tranquilo. É igual o Atlético com o Sport Boys, 5-2, a tranquilidade, vai ver o jogo. Mas eu vou voltar a falar do discurso de treinador. Assim como eu falei do Roger, eu vou falar do Mano Menezes. O Mano tá certo quando ele fala do jeito de jogar dele, dos times dele, e ele tem esse jeito mesmo. O time do Mano é um time de reação. Ele espera a ação do adversário para jogar e sair no contra-ataque, espera dar a bola ao adversário, dar campo ao adversário. Isso também é modelo de jogo. Não é só time que fica com a bola, não. E o Mano, na maioria das vezes, faz isso muito bem feito. Agora, nesse confronto de ontem contra o São Paulo, no jogo contra o América, no final de semana, o Cruzeiro correu risco demais, correu riscos além do que precisava correr por conta de um modelo de jogo definido pelo treinador. Tem hora que você tem que mudar, tem hora que você não pode ficar só apegado ao seu modelo de jogo, não. A esse modelo reativo de jogo, esperar o adversário tomar a ação do jogo para você reagir. E contra o América, o Cruzeiro teve muita dificuldade e ficou apegado demais a esse modelo de jogo do Mano Menezes. E ontem, contra o São Paulo, a mesma coisa. E o São Paulo é um time melhor que o América. Por isso, o Cruzeiro correu muito mais risco e correu riscos sérios e reais de ser eliminado da Copa do Brasil depois de um resultado positivo de 2-0 fora de casa, trazendo a vantagem de 2 gols para Belo Horizonte. Porque o primeiro tempo do Cruzeiro... O Cruzeiro não jogou, simplesmente não jogou. A gente só viu o São Paulo jogando, São Paulo tendo ação. E o Cruzeiro esperando. Claro que peças dentro de campo, e a gente sempre tem que lembrar das peças em campo, não adianta bater só no treinador, não funcionaram. Thiago Neves errou tudo que tentou, principalmente no primeiro tempo. O Rafael Sobis, aí eu vou pro lado do treinador. O Rafael Sobis, que é o falso 9, aquele primeiro atacante lá, ontem ele não foi. Segundo tempo, por exemplo, quem fez essa função foi o Arrascaeta. Ele tá tirando bola na defesa. Isso, e no primeiro tempo, e maioria do segundo, o Sobis jogou do meio para trás. E aí o torcedor fica batendo no Sobis, mas não, gente, isso é o treinador que fala com ele. Ele tá fazendo uma função, ele tá fazendo um jogo sujo, vamos dizer assim. O Sobis foi muito importante por ser cascudo, experiente taticamente ontem. E tiveram mal outros jogadores. O Arrascaeta ontem, para mim, o mais lúcido, o que mais tentou, o que mais acertou do meio para frente. E o Cruzeiro não jogou bem. O Mike, mais uma vez, Mike não dá mais. O Cruzeiro precisa emprestar esse garoto.
Não dá mais para insistir, porque vai acabar queimando e queimando muito o Mike, que ainda tem potencial. Empresta o Mike para jogar Série B ou Série A num time menor. Já pedi isso há muito tempo. Então o Cruzeiro correu riscos além do que precisava correr. E Mano Menezes, dá a Juventus como exemplo na entrevista coletiva, o Juventus não correu risco nenhum contra o Barcelona. Eu sei que o modelo de jogo é parecido, foi parecido em Barcelona, porque lá na Itália, lá em Torino não foi não. A gente comentava, Eduardo. Lá a Juventus marcou a saída de bola do Barcelona e perdeu gol atrás de gol. Eduardo, foi 3, poderia ter sido 5. O que a gente comentava em casa? Que o Barcelona tentava rodar, mas não conseguia brecha. Pois é. Não finalizava. E o São Paulo conseguiu. Então, Mano Menezes, comparar o que o Cruzeiro fez com a Juventus, pelo amor de Deus, não repita esse tipo de comparação, não, que você me faz lembrar o David, comparando o Cruzeiro com a seleção de 82 com o Barcelona. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, ó, eu sei que é modelo de jogo, é o estilo do Mano Menezes, mas não precisa correr tanto risco e ficar tão apegado a isso. A hora que vê que o adversário está em cima, tenta sair, tenta desafogar. Não dá para ficar esperando como foi contra o América, como foi contra o São Paulo. O Cruzeiro correu risco demais de um resultado pior contra o América, uma derrota de 1 ou 2 gols de diferença, e correu o risco enorme de ser eliminado pelo São Paulo depois de um grande resultado lá em São Paulo no primeiro jogo. Então, ó, ontem, futebol mineiro, valeu pela classificação do Cruzeiro, porque o desempenho foi uma tragédia. Ô Flávio, rapidinho, porque nós estamos nos aproximando do final do programa. Cruzeiro e América, no Mineirão, às 18 horas, no próximo domingo. Você acha que o Cruzeiro entra em campo com o regulamento para administrar ou vai para mostrar ao América que ele é superior? Eu acho que o Cruzeiro tem que mostrar ao América que ele é superior e pode até ser que em um determinado momento do jogo o Cruzeiro administre, que o 0x0 classifica o Cruzeiro, certo? Então, mas acho que o Mano não vai correr esse risco, como correu com o São Paulo ontem. O Cruzeiro tem que partir para cima do América, nós vamos ter um público aí acima de 30 mil torcedores do Mineirão, a torcida empurrando o Cruzeiro, e por isso acho que o Cruzeiro tem que partir para cima do América, porque futebol e plantel e jogador, o Cruzeiro é infinitamente superior ao América e pode fazer isso prevalecer, porque está jogando em casa e diante da sua torcida. Olha, Afonso... Só um minutinho, eu vou chegar em você, Eduardo. Zé Alberto, está certa a federação manter trio mineiro nessa rodada? Eu acho que sempre foi o ideal e o certo manter o trio mineiro. Os trios mineiros que atuaram pelo campeonato até então estão bem. Mas deve preservar o Igor para a final? Ou bota ele agora? Não, negócio de preservar, não. Eu quero é que eles atuem como estão atuando. As últimas atuações... Mas o juiz que atuar nessa rodada agora, e se por infelicidade ele for mal, ele não pode ser queimado? Não, mas isso aí é tal coisa, né? Dependendo do Juliano Bozano, porque o Ricardo Marques estava só apitando joguinhos aqui da segunda divisão. Agora foi apitar lá um clássico lá em Vitória. Então, quer dizer, ele está pondo o árbitro FIFA, que devia estar aí incluído para apitar jogos. Mas então ele está pondo esses aí que estão aparecendo agora e que estão indo bem. Eu acho que deve ser mantido isso. No meu entendimento, deve ser mantido. Eduardo, o que você quer colocar? Não, eu ia falar aqui, só o que o Gustavo Camilo mandou pra nós aqui. O Chapecoense e Cruzeiro, o primeiro jogo é lá do Cruzeiro e o Atlético faz o primeiro em casa, né? Ah, já saiu. Já saiu, ele mandou aqui agora, ó. Grêmio, Fluminense, Flamengo, Atlético, Palmeiras e Inter, jogo bom. Olha, Afonso, eu acho que o... América e Cruzeiro, rapidinho. América e Cruzeiro, o Cruzeiro tem que fazer tudo diferente do que fez contra o América. Porque naquele jogo o América jogou muito melhor do que o Cruzeiro. E correu risco, concordo com o Panzi. O Cruzeiro correu muito risco. E isso, pela tradição do Cruzeiro... O Rafael foi o melhor em campo. Foi. Olha pra você ver. Eduardo, Atlético e o RT. Você acha que as duas equipes estão no mesmo nível? Não. Com o que você está vendo do Atlético? Não estão no mesmo nível. E o Atlético tem que passar. É inadmissível o Atlético ser eliminado numa semifinal de Campeonato Mineiro pela URT. Eu não estou dizendo que tem que passar goleando, não. Mas o Atlético tem que passar da URT. Não dá para o Atlético ser eliminado pela URT numa semifinal de Campeonato Mineiro. Eu não espero outra coisa a não ser a classificação do Atlético. E vale a mesma coisa para o Cruzeiro. Eu sei que tem a tradição de América, eu não estou comparando a América com a RT, principalmente em termos de tradição, mas o Cruzeiro tem que passar pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro. É inadmissível que o Cruzeiro seja eliminado pelo América outra vez em uma semifinal de Mineiro. Lixo. Lixo. O desempenho dos dois ontem, né, à noite. Nome do dia. Nome do dia, essa fase de Copa do Brasil, né? Foi feito sorteio e eu acho que Atlético e Cruzeiro acabaram dando sorte, o Atlético um pouco mais que o Cruzeiro. Flávio Lixo. O lixo, futebol de Atlético e Cruzeiro ontem. Nome do dia. Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, que no jogo do Corinthians, né, teve um lance com o jogo.
Ok. E foi no juiz e falou assim, ó, o senhor Flávio, errou. lixo. E aí, Eu consertou a jogo, coisa. eu jogo no lixo esse momento que o Atlético está vivendo. Nome do dia. O nome do dia eu fico com o grande clássico de ontem, que as classificações esteve nas mãos dos dois. e o Eduardo, Cruzeiro foi mais lixo. feliz. Vai acabar o programa. Lixo. O futebol do Cruzeiro e Atlético. E o nome do dia, a classificação do Cruzeiro. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, gente. Um abraço. Nossa.